Olá, o meu nome é Patrícia dos Santos, eu trabalho no Plano Boa Vida e atuo no atendimento a famílias enlutadas. Hoje nós viemos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o Dia de Finados. Da mesma forma como os outros eventos, durante a pandemia aconteceram ou não aconteceram, da forma como nós estávamos habituados, nos reunindo no crematório Neuhaus para poder oferecer para a família uma maior proximidade. Nesse ano nós tivemos que reinventar esse processo de estar com as famílias. Então a maneira que nós encontramos foi de trazer uma mensagem para vocês através de um vídeo, onde a gente também pode alcançar muitas pessoas. E aí cabe a você, de repente, compartilhar com alguém essa mensagem que nós estamos trazendo, pessoas que podem, de alguma forma, serem acalentadas ou talvez refletir sobre o Dia de Finados, sobre o processo de luto, sobre as suas perdas, durante o período da pandemia ou não, o Dia de Finados é uma data onde nós podemos homenagear, podemos honrar a memória dos nossos entes queridos, dos nossos queridos que hoje não estão mais aqui fisicamente. No decorrer de toda essa semana, é muito comum nós percebermos uma movimentação nos cemitérios, e mesmo com a pandemia a gente ainda percebe que tem pessoas que sentem a necessidade de ritualizar e de estar presente no Dia de Finados ou durante esses dias que antecedem, visitando o túmulo dos seus queridos. Então é um dia que é marcado por esse ritual, onde as pessoas podem fazer a lavação dos túmulos, onde as pessoas podem levar flores. Então é uma época em que os cemitérios ficam coloridos e floridos. Algumas famílias acendem velas, outras fazem uma oração, outras se colocam no lugar de silêncio, de apenas estar naquele lugar, de apenas estar ali naquele momento. Mas também vamos ter pessoas que não vão estar indo até o cemitério, ou porque não é uma prática, ou porque não faz muito sentido para elas essa visitação no túmulo. E elas podem ritualizar de outras formas. Elas podem, de repente, ir para um lugar onde essa pessoa querida gostava de ir, seja numa praia, seja num campo, seja na sua própria casa, numa parte da casa que a pessoa mais gostava, talvez a sala, talvez a cozinha, Quantas pessoas nós temos aí que nós perdemos e que gostavam muito de cozinhar? De repente é uma outra opção de ritual, Preparar uma comida que essa pessoa gostava tanto de fazer, uma comida que a gente gostava de se deliciar, preparada por essa pessoa. São formas de a gente poder ritualizar, que não necessariamente são obrigadas, ou se sentirem obrigadas a fazer uma visitação nos cemitérios. O Dia de Finados, gente, ele tem essa finalidade de honrar, de homenagear, de celebrar a memória dos nossos entes queridos, das nossas pessoas queridas, Vamos usar esse termo assim, das nossas pessoas queridas. E o Dia de Finados, ele faz a gente lembrar que nós não estamos sozinhos na vivência da dor, na vivência da perda, do luto e também da saudade. Nesse dia de Finados, é preciso que a gente tome um pouco de cuidado com
os possíveis julgamentos, né? Julgamentos que eu digo justamente na minha fala anterior, quando eu falo que tem pessoas que têm formas diferentes de ritualizar e de vivenciar esse dia, né? Que é um dia de reflexão, que é um dia de lembrar dos nossos queridos. Quando eu falo de tomar um pouco de cuidado com o julgamento, porque dentro da estrutura familiar, as pessoas vivenciam o luto de formas diferentes, a expressão delas é diferente e a forma de vivenciar esse processo e de ritualizar também é diferente, né? Então, quando eu digo para vocês tomar um pouco de cuidado com esse julgamento, é para que a gente não cobre do outro algo que para a gente é importante que a gente faça e que a gente gostaria, né, que o outro também fizesse. Não significa que essa pessoa não esteja sentindo, né, a ausência, a falta, que ela não esteja enlutada ou que ela não ame essa pessoa. Ela apenas tem uma forma diferente de se conectar e de vivenciar esse dia. Então que a gente possa se colocar no lugar da pessoa e entender essas diferenças, né? Sem julgamento, sem cobrança. Para algumas pessoas vai ser extremamente importante, mas para outras não vai fazer tanto sentido, né? Então que a gente possa respeitar. Então eu peço muito cuidado para vocês, né? Com a questão do julgamento, tá? O Dia de Finados, ele traz pra gente a possibilidade de um espaço publicamente reconhecido para a gente poder expressar a dor da perda e da saudade. Então é um dia que mais pessoas estão envolvidas com esse momento de introspecção, com esse momento de se conectar com essa saudade, que vai trazer sim tristeza, vai trazer uma sensação de vazio muitas vezes, e que a gente possa respeitar, que a gente possa respeitar esse espaço também das pessoas. Então o Dia de Finados, ele é um espaço onde publicamente ele é reconhecido. O enlutado, ele consegue ter essa abertura para expressar, ele sente, né, que ele pode, né, esse pode, ele é colocado de uma forma até interessante, porque eu pergunto, né, quando é que a gente pode expressar a nossa saudade, o nosso luto, a falta dessa pessoa, né? Será que existe um pode, um como, um quando? Aí a gente cai numa armadilha novamente, né, de que são armadilhas que a própria sociedade, a própria cultura muitas vezes acaba trazendo pra gente como uma referência, né, onde os homens não expressam tanto, as mulheres já são mais intensas. Então são coisas que a própria cultura traz pra gente, né? A própria cultura, a própria educação, né? Nós somos educados e nós somos ensinados a formas de a gente vivenciar esse processo. E aí eu quero dizer para vocês que o seu processo de luto e de vivência dessa perda, ele é muito íntimo, ele é muito pessoal, que você possa também respeitar a sua forma, a sua maneira de vivenciar esse processo, tá? Outra coisa que a gente poderia comentar, né, sobre o Dia de Finados e sobre o processo de luto também, né, que o luto, ele é uma travessia, né? E quando a gente pensa em travessia, a gente está dizendo que essa travessia, ela tem um ponto de partida. Esse ponto de partida é sim o rompimento de vínculo com uma pessoa muito querida e muito significativa com a gente, mas ela é uma travessia cheia de altos e baixos, de indas e vindas, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia, seria interessante trazer a analogia das ondas do mar, né? Então as ondas do mar, quando elas vêm para a beira, é aquele lugar onde a gente se sente
voltado para a nossa vida, se sente seguro. E daqui a pouco aquela onda ela vem e ela nos leva, né? Ela nos recolhe para dentro, e onde a gente sente uma sensação de não ter pé, né? De não ter onde se apoiar, de que essa dor é tão grande que ela talvez não vá ter fim. Essa é uma das sensações que a gente tem quando está fazendo essa travessia, né? Mas que a gente possa perceber também nessa travessia esses momentos que a gente consegue dar pé, que a gente consegue estar na beira do mar e se sentir seguro. E para isso a gente pode recorrer à rede de apoio, familiares, né? Nós podemos nos recolher por alguns momentos, por uma parte, né, dessa travessia. Dessa travessia eu queria trazer para vocês uma mensagem muito importante, que essa travessia, essas indas e vindas, esses altos e baixos que a gente experimenta, né, na vivência do luto, essa travessia ela não se trata de esquecer quem partiu, esquecer a pessoa que a gente ama e que não está mais aqui fisicamente, né? Mas ela significa e ela é a gente aprender a conviver ou a viver com, né? Não é nem apesar de, a gente viver com essa saudade, conviver com essa lembrança de uma forma que a gente consiga seguir a nossa vida, né? Então assim, nessa travessia nós vamos encontrando caminhos de manter essa pessoa num lugar muito sagrado, né? Que é na nossa memória, que é no nosso coração, que é nas experiências que a gente viveu com essa pessoa, a história que a gente construiu com essa pessoa, porque isso está em nós, está aqui, né? Está dentro de mim, está dentro da minha memória, está refletido nas minhas decisões muitas vezes, nos meus atos, na minha forma de ser como pessoa. Nós nos constituímos a partir dessa relação. Então que a gente possa, nessa travessia do luto, que a gente possa eternizar essas memórias, que a gente possa sentir, sim, que a gente possa sentir, que a gente possa sentir todos esses sentimentos que a gente comentou, a saudade, a tristeza, se permitir sim experimentar os momentos de alegria, porque é muito comum os enlutados terem um estranhamento quando eles se percebem, né, na vivência do seu processo de luto, tendo um dia bom, tendo um momento de alegria, dando um sorriso, né, eles se assustam, nossa, parece que eu nem perdi alguém tão importante. Calma, né? Na verdade, esse processo de movimento de hora, né, tá voltado para dor, para tristeza, para perda e para o luto, e depois, né, em algum período, isso pode acontecer, gente, inclusive no mesmo dia, tá? Muitas vezes a gente se pega sorrindo, lembrando uma fala da pessoa que vem na nossa mente, que traz uma vontade de sorrir, de gargalhar muitas vezes, que a gente possa se permitir também viver esses momentos. Porque esses momentos são sinais de que a gente está vivenciando um luto saudável, um luto que traz movimento para a vida, né? E a gente não vai esquecer jamais dessa pessoa, jamais, isso é algo impossível, né? Muitas vezes a gente até quer, na intenção de arrancar e tirar essa dor de dentro da gente, a gente pede, eu queria esquecer tudo isso, né? Mas é esse processo que faz a gente também crescer, né? Esse processo nos capacita para enfrentar os momentos que são difíceis, tá, gente? Então, assim, claro que é inevitável a gente sentir dor, porque a gente se vincula, a gente tem carinho, a gente nutre afeto dia após dia com essa pessoa, né? Então não há como não sentir. Agora, principalmente
nessa pandemia, nós vamos ter pessoas, nesse dia de finados, nós vamos ter pessoas que estão num processo de elaboração de luto, né? Nessa travessia do luto, né? Com passos mais voltados para essa elaboração, mais voltados para a vida, mas a gente também vai ter aquelas pessoas que ainda estão bastante conectadas com a dor delas. Eu quero, nesse momento, deixar um abraço muito forte para todas essas famílias, não só as famílias que perderam seus entes queridos vítima do Covid-19, mas as famílias que perderam também, porque enquanto a pandemia está acontecendo, enquanto nós estamos vivenciando a pandemia, nós estamos acompanhando outras mortes também, né? Outras causas de morte, que essas famílias possam se sentir acolhidas, amparadas, que elas possam em algum momento nesse dia de finados, né, conseguir honrar essa história que foi vivida e foi construída com essa pessoa. E aí talvez para a gente fazer esse movimento de lembrar e honrar, a gente precisa se perguntar: o que é que eu quero nutrir do que foi vivido com essa pessoa? O que é que eu quero manter vivo dentro de mim dessa pessoa? Que todos vocês recebam o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito, em nome da Funerária Haas, do Crematório Neuhaus e do Plano Boa Vida.